menos 3 anos e meio, o programa Capital Natural discutia a mobilidade urbana por meio da bicicleta, num programa que chamamos carinhosamente de Bicicletas, um cicloativismo virtuoso. Um programa em que o meu colega Fernando Gabeira dividiu as atenções com os convidados e com uma bicicleta artesanal aqui mesmo nesse cenário. A nossa preferência pelas pedaladas reais não é novidade para ninguém, mas de lá para cá muita coisa mudou. Para ficar apenas nas mais marcantes, nós passamos por uma jornada de manifestações em massa em junho de 2013, que pediam mudanças efetivas e pontuais no transporte público, uma Copa do Mundo realizada no Brasil, entramos numa crise econômica e política sem precedentes no país e uma quantidade de quilômetros de ciclovias construídas na cidade de São Paulo que nem o mais otimista dos cicloativistas previa. O programa desta semana vai tentar fazer duas coisas que parecem simples, mas que nem sempre o são. Discutir o tema da mobilidade desapaixonadamente, ainda que com posições assumidas, e desvincular essa discussão essencial de vinculações político-partidárias. Para isso, nós estamos recebendo hoje os senhores Ailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, e Lincoln Paiva, presidente da Green Mobility e do Instituto Mobilidade Verde. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, eu vou começar já pedindo, se é que existe uma ideia diferente para cada um de vocês, mas vamos definir claramente o que é mobilidade urbana, por favor. Bom, para a gente, mobilidade urbana, ela é um conceito bastante amplo. Nós trabalhamos a questão da mobilidade urbana como um instrumento social, de desenvolvimento social e urbano, não só como transporte. Então, assim, a nossa visão é mobilidade como desenvolvimento social e urbano. E você? E é um direito das pessoas, né? E é interessante sempre você agregar a questão da mobilidade de um lado e a acessibilidade de outro. Essas duas qualificações ajudam a qualificar a vida urbana. Portanto, é fundamental que a gente tenha isso em mente. Temos até uma lei federal que foi bastante discutida ao longo do tempo no Congresso, que procurou dar diretrizes para que os municípios e os órgãos estaduais, no caso das rodovias, pudessem estudar o que significa essa questão, mobilidade, ou essas questões da mobilidade e acessibilidade, como um direito às pessoas e que, portanto, é uma responsabilidade dos órgãos públicos. Quando a gente fala em mobilidade urbana, muitas vezes nós imaginamos de forma simplista que é a possibilidade de eu ir e vir, que meio eu utilizo para chegar a outro ponto. Mas a mobilidade urbana também trata da sinalização, também pensa equipamentos, isso faz parte do pensar e trabalhar com mobilidade urbana? Essa é a forma de você praticar a mobilidade. Na hora que você discute se você vai ter um corredor de ônibus ou não, se você vai ter calçadas adequadas, se você vai ter um semáforo de cruzamento que esteja razoavelmente calibrado para o fluxo dos dois veículos, e principalmente para a travessia dos pedestres. Tudo isso faz parte de um projeto urbano, um projeto que qualifica a vida urbana através da mobilidade, através da acessibilidade e com a disponibilidade que você tem de equipamentos. Além disso, tem uma questão de como a cidade está dividida, né? Você tem também a questão de dividir através do trabalho, educação, saúde, lazer. Isso influencia muito, né? As pessoas têm que chegar até o trabalho de lugares muito distantes ou muito perto, ou a falta de desenvolvimento econômico nos bairros. Então, tudo isso tem muito a ver com a mobilidade e como a gente vai e volta, né, para as nossas necessidades diariamente. Agora, Ailton, você estava falando de uma legislação que passou até recentemente, 2013, né? Levou o quê? 30 anos, você estava dizendo? Levou 13 anos para entrar para se chamar a atenção da Câmara dos Deputados. A NTP fez um projeto em 1982, só 13 anos depois que nós tivemos um deputado federal que resolveu assumir a autoria e tocou para frente. E aí levamos mais 17 anos para termos finalmente a Lei de Mobilidade, que foi sancionada pela presidente em janeiro de 2013. É um assunto tão simples, que não afeta tantas pessoas, não? E vê bem, quer dizer, um país que se tornou urbano profundamente em menos de 20, 30 anos. Nós temos hoje, na média, 80% da população morando em regiões urbanas. Mas na década de 80, nós já tínhamos mais de 60%. Quer dizer, é um assunto candente, é um assunto que tinha que estar discutido antes de termos uma concentração urbana tão grande. Mas a gente é um pouquinho devagar em algumas questões, né? Então, principalmente quando elas atendem a população como um todo,
o tempo de discussão é um pouco maior. Mas aí o que se trouxe nessa legislação de 2013 que levou tanto tempo para ser decidido e que foi de interessante para vocês? Acho que uma das coisas fundamentais foi a questão da mobilidade não motorizada, né? Porque até então não se discutia isso. Eu acho que essa legislação, ela traz questões fundamentais sobre a questão da bicicleta, mas também a questão do andar a pé dentro da cidade. Tem um conjunto de leis que saíram logo após a Constituição de 88, que elas são muito importantes, né? De maneira geral, você tem o Código do Consumidor, que é de 90, o Código de Trânsito, que é de 97. O Estatuto da Cidade só saiu em 2001. A Lei da Mobilidade saiu em 2013. Então, você vê que daqui para trás, ou melhor, de 88 para trás, as questões urbanas, as questões da mobilidade e da acessibilidade eram tratadas no formato que o governante quisesse. A participação popular ou não era ouvida ou era muito pequena. E, na verdade, nós temos uma discussão, esse assunto entrou em pauta há menos de 30 anos. Alguém pode achar que isso é muito. A capacidade, isso aí é ontem. Então, nós estamos amadurecendo a questão do Estatuto da Cidade, do Código de Trânsito, que vai fazer 18 anos no dia 22 de setembro, só 18 anos, quer dizer, tinha um código anterior, mas tudo bem. E a questão da Lei de Mobilidade, que é recentíssima. Então, esses ajustes, eles encontram um problema, que é o quanto isso está culturado, quanto isso está internalizado nas pessoas, nas entidades, nos órgãos públicos. Por isso que nós temos uma enorme dificuldade de tratarmos todos esses problemas. Mas a gente vem falando mais, quer dizer, né? Seja por motivos de reclamação, por descontentamento, por dificuldade, por caos, por trânsito. Quer dizer, a mobilidade urbana como termo geral para a população, porque vocês trabalham nisso, vivem com isso na realidade de vocês há muito tempo, mas para quem assiste, né, mobilidade urbana é uma palavra quase que recente. Pensar isso, discutir isso. Eu não sei se para você, Ayrton, você teve essa mesma... Se você começou a perceber isso, a gente percebeu muito na Copa do Mundo. Copa do Mundo. Para a questão, para a população como um todo, acho que isso sempre foi discutido nas questões mais técnicas, né, nas prefeituras ou com os órgãos técnicos. Mas com a população, a gente percebeu que essa discussão veio muito na Copa do Mundo, sobretudo na época dos jogos, né, onde se tinha ali uma pretensão, né, do PAC, de que isso ia trazer transformações profundas na mobilidade da cidade e tudo mais. Mas isso foi muito bom, porque trouxe uma preocupação que as pessoas não tinham. A pessoa de casa, né, aquelas que não tem muito, não tem a ver com isso, que só usufruem, né, das então, possibilidades ali que elas começaram de a perceber de onde vem esses recursos, essa coisa da Copa do Mundo que ia ser aqui no Brasil e de repente não veio. Então, trouxe para dentro de casa, né, a discussão sobre mobilidade urbana. Bom, mas aí a gente tem algum ideal, assim, de mobilidade que seria saudável? Só para dar uma ideia, até para paulistanos acostumados a ouvir isso, o ideal da poluição, o saudável, o máximo, o limite. A gente tem um ideal para isso, pensando até porque a gente vive num mundo que aparentemente é totalmente voltado para os carros, né? Totalmente, qual é o termo, carrocentrista. Tem um ideal saudável? O ideal saudável seria metade um, metade outro, 10% de um. Existe isso, não? Não, existe uma divisão modal, né, que ela foi sendo construída ao longo aí dos 100 anos que nos separam da entrada efetiva do automóvel na vida humana. E lá para trás, a prioridade era o transporte público. Lá para trás quanto? Vou dar um dado bem significativo. 1950, São Paulo tinha 2.300.000 habitantes. Não era pequenininha. Tinha 70 mil automóveis. Hoje tem 100 vezes mais. E a população multiplicou por 4 a 5, né? Coisas do tipo. Então, você vai pegar do século XX, as décadas de 10, 20, 30, 40, 50, você vai vendo o grosso, primeiro uma cidade extremamente concentrada, Sim. porque o modelo era a cidade compacta, que se utilizava o transporte público. Olha que entra o automóvel, as cidades fazem isto. Elas explodem. São Paulo tinha uns 2 milhões de quilômetros quadrados, uns 2 milhões e 300 mil habitantes, estava todo mundo concentrado numa área perto de 250 quilômetros quadrados. Alguma coisa, um quadrado de 15 por 15. Né? Hoje São Paulo tem 80 por 60. Então você tem uma distribuição, e pior, você, em função de questões econômicas e sociais, você colocou os pobres lá embaixo, que é quem mais precisa, quem paga mais caro e quem leva mais tempo de viagem.
Falando em tempo de viagem, existe então um ideal, por exemplo, trabalho, casa? Se não tem o ideal da divisão de transporte específico, existe um tempo ideal que seria o saudável? Também já foi praticado. Né? Quando o grosso das pessoas se utilizavam de bonde e de trens, que a CPTM hoje é herdeira disso aí, o tempo médio das viagens era 10 minutos. 10 minutos. Hoje é 70 minutos. Eu sei bem. Tá? Agora, nós não estávamos condenados a viver por isso aí. Nós tivemos uma falência de políticas públicas que simplesmente deixaram o famoso deixa correr à vontade, que favorece muito alguns e prejudicou a grande maioria. Recém-nascido, o automóvel entra no século XX ditando seu ritmo. Produção em série é o novo jargão. Na busca por mobilidade, trens subterrâneos atravessam as grandes cidades do mundo. Enquanto isso, na metrópole sul-americana, Washington Luiz encomenda a Prestes Maia o grandioso plano de avenidas. Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. A cidade do futuro, das curvas e dos carros é imaginada ao som da bossa. Nossa indústria automotiva engata a primeira e são abertos 20 mil quilômetros de rodovia. A inflação e as denúncias de favorecimento a empreiteiras aumentavam. Alguns grupos militares já demonstravam insatisfação. O primeiro metrô brasileiro nasce com 7 quilômetros de extensão. Em 22 de agosto, um acidente de carro mata JK. Crise no setor automotivo. Collor comparou os carros nacionais com carroças. 70 mil carros estão desembarcando no país. Depois do frango, chegou a vez do pobre comprar carro. A redução do IPI uma forma de evitar demissões. As vendas aumentaram 5%. O ar foi considerado inadequado para respirar. O rodízio agora veio para ficar. Infelizmente, nós não temos outra alternativa que essa. Juscelino é grande, que Juscelino deu ao Brasil do sonho e o real. A pressa é inimiga da perfeição, mas lá vai ele, o viajante é em cima da hora. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala sobre mobilidade urbana com os senhores Ailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, e Lincoln Paiva, presidente da Green Mobility e do Instituto Mobilidade Verde. Hoje não dá para ter 10 minutos de deslocamento, a não ser que eu more do lado. Dá para ter um ideal? Eu queria voltar um pouquinho. Se você pegar hoje a divisão modal, né, que é como as pessoas se locomovem na cidade, tem uma pesquisa do metrô, que é bastante famosa, que é Origem e Destino, que mostra os seguintes números. 40% da população hoje da cidade de São Paulo, ela se locomove a pé. 40%. 40%. Mais ou menos 29% de transporte de ônibus, né, porque 3% do metrô é muito pouco. E 28% de carro. Né? Nossa, pera, Lincoln, porque esses dados são interessantes. São 3% só de metrô? Não, um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Aí, se você colocar metrô, se fosse 10 já era pouco. Mas é perto disso, 8%. Metrô e CPTM. Se colocar metrô e ônibus, aí vai dar 28%. Tá. Metrô e ônibus aí. E 29%. E carro, 28%. Agora, carro é o menor modal hoje dentro da cidade. Mas, por um outro lado, eu vou sair um pouco dessa visão do carro para ir para a visão desses 40% que andam a pé. O que é isso? Porque esses números, se você levasse isso para qualquer capital europeia, são números excelentes. Né? A cidade, com 40% de pessoas andando a pé, seria uma questão... Hoje nenhuma cidade europeia tem esse número, né, de 40% andando a pé. O que são esses 40% andando a pé? Quando você vai estratificar esses números, você vai pegar uma grande parte da população que anda mais de 15 minutos a pé para chegar para pegar o transporte público. Uma grande parte que não tem dinheiro, que caminha distâncias enormes, né, sem acesso a dinheiro. E depois outras gente que gosta de andar a pé, como eu. Né? Eu há 15 anos eu tenho carro, eu só ando a pé dentro da cidade.
Então, esse número, né, se a economia melhora, né, a gente tem muita demanda por transporte, para onde vai essas pessoas? Para o transporte público, será que atende? Né? Vai para a bicicleta? Para onde vai essa quantidade, né, essa massa que está ali? Se nós estivéssemos num país desenvolvido, né, seria excelente, porque as pessoas estariam optando por andar a pé. Né? Mas nesse caso, não, essas pessoas acabam sendo forçadas a andar a pé por diversos motivos. Aí que está aí. Essa é uma grande questão que a gente precisa levar em conta. Uma outra questão que você colocou, né, a gente começou a trabalhar com a questão da mobilidade em função das emissões de carbono, né, fazendo relatórios ambientais de relação, da relação. Hoje ficou um pouco aquém essa questão ambiental dentro das cidades. Infelizmente, né, porque é super importante. E a gente começou a trabalhar com essa questão do carbono porque a maioria das pessoas, né, as emissões nas cidades, as emissões do transporte como um todo são 12%. Se você olhar para o maior, né, das emissões brasileiras, estão lá na Amazônia. Mas 12% é um número alto, altíssimo ainda. E a maioria de cidades e de carro, né, são emissões voltadas para carros. A questão é, né, como eu consigo fazer uma política para trazer as pessoas a andarem mais, né, ou de transporte público, ou a pé, ou em meios mais sustentáveis. Quanto custa isso? Eu acho que essa é a gente precisa fazer essas contas. Mas vocês estão dizendo isso e eu fico lembrando de uma viagem recente ao Rio de Janeiro, toda vez que vou para lá, e percebo que deixar o carro em casa é muito fácil, porque a cidade me permite caminhar. Então, talvez também envolva um pouco desse plano diretor. Desenho. Porque, não, mas então, é assim, eu preciso ir na padaria, tem padaria, tem boteco, tem não sei o quê, a cada... Óbvio, estou falando da orla do Rio de Janeiro também, não é em qualquer lugar. A Barra da Tijuca é um lugar que você não pode andar a pé praticamente, porque senão você vai andar quilômetros, né? O Rio é uma cidade mais densa até por questões geográficas. Então, isso realmente, por isso que você tem, inclusive, densidades enormes na cidade do Rio de Janeiro, diferente de São Paulo. São Paulo era muito compacta, como todas eram, até a década de 50, e a hora que São Paulo foi uma cidade que enriqueceu muito, né, no final do café, no início da industrialização, ela teve vários motivos para enriquecer. E a hora que entra o automóvel, que realmente ela explode. Você tinha, para você ter uma ideia, né, 1950, 70 mil automóveis, quase todas as viagens eram feitas por trem ou por bonde, o ônibus ainda era marginal, e aí a hora que ela explode, quem começa a cobrir espaços que o bonde e o trem não cobriam mais, são os ônibus. Então, você vai tendo a mudança de viagem a pé, que era muito maior na década de 20, 30, 40, 50, as pessoas moravam 15, 20 minutos, 30 minutos a pé, por isso que também era uma outra cidade. E aí a hora que você faz essa explosão, você modifica completamente o modal. E aí acontece um problema grave, que é o poder público passa a privilegiar fortemente o automóvel. Como? Ele estreita calçadas, ele acaba com os canteiros centrais, ele dá... vários prefeitos colocaram praticamente 70% de todo o investimento da cidade na expansão do sistema viário e não do transporte público, que sempre ficou marginal. Então, você vai mudando completamente a qualidade da vida, você muda a mobilidade, você aumenta a poluição, você aumenta o número de pessoas que são internadas no inverno. O pessoal do Hospital das Clínicas, o Paulo Saldiva, sempre nos dá alguns dados horríveis, né? Que nós temos no de mortes. As conversas com o Paulo são ótimas, mas sempre você sai meio deprimido, porque ele te dá ótimas informações, mas fortes, não? Pois é, mas vê bem, essa é a cidade que a gente construiu. Agora, para ver o seguinte, nós não somos obrigados a continuar na qualidade de vida que nós temos hoje. Ora, nada vai mudar em um mês ou um ano. Temos que ter um projeto de 20, 30 anos, alguns prefeitos lançaram projetos algumas décadas à frente, onde você consegue saltar do nível que você está hoje para mais, ou seja, para melhor. Através do quê? A expectativa. Calçadas, que finalmente passa a fazer parte de responsabilidade dos prefeitos. A melhoria e a expansão do transporte público, seja o metrô, a CPTM, os ônibus municipais, os ônibus intermunicipais. As ciclovias, que em qualquer lugar do mundo é aceito naturalmente. Nós temos com restrições em São Paulo meio descabidas, porque não dá para entender porque uma pessoa não para andar de bicicleta. Evidentemente, ela não pode disputar o espaço com o automóvel. A disputa do espaço com o automóvel, então a gente vai fazer daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer uma rápida pausa e a gente volta já já. Estamos
Estamos de volta com Capital Natural, que hoje fala sobre mobilidade urbana com o senhor Isailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, e Lincoln Paiva, presidente da Green Mobility e do Instituto Mobilidade Verde. Ailton, você estava falando no outro bloco sobre essa disputa, né? Carros, bicicleta, não ter muito espaço. E a gente percebe um pouco isso quando você começa a ter feito os corredores de ônibus, ou você mexe um pouquinho no espaço do carro, parece que tem muita gritaria com relação a isso. Queria saber se somos realmente, né, temos essa ideia de carrocentrista, assim, o carro é realmente o dono das ruas, e se esse grito é de fato, as pessoas ficam incomodadas, né, com a possibilidade de estar perdendo espaço. Não, isso aqui é para carro, inventa um negócio para moto, isso aqui é para carro, não me abre um negócio para ônibus. É isso que a gente vive, não? Bom, quando você faz um corredor de ônibus, a primeira coisa que você faz, na verdade, é aumentar o número de pessoas que são transportadas naquela via. Né? Numa faixa, entre aspas, exclusiva de automóveis, se passar 1.000 automóveis está razoável. Na média, 1,2 passageiros por carro, na periferia 1,4, cada faixa 1.200. A faixa de ônibus, se for à direita, que é o pior local, transporta no mínimo 10.000, uma faixa. Né? Se você botar à esquerda, um corredor de ônibus, você pode chegar a 15.000, 18.000. Então, quando se coloca essa prioridade para o transporte público, é colocado prioridade, não exclusividade, em primeiro lugar. Segundo, é para você poder transportar o maior número possível de pessoas numa cidade que não foi planejada para ter 2 milhões de habitantes, nem 3, nem 4, nem 10, nem 12. São Paulo não foi planejado para nada. São Paulo foi acontecendo, como a maioria das cidades. Então, nós não vamos para o inferno sozinhos. Né? Então, a hora que você faz isso, dá essa prioridade para o ônibus, você ordenou. Assim como agora, com a restrição de velocidade, a hora que você baixa para 50 km por hora, a gente ouviu muita bobagem por aí, dizendo que ia passar um número menor de automóveis. Besteira. A hora que você regulamenta isso, a velocidade máxima é 50, a mínima deve ficar na faixa de 30. Pelo código, 25. Mas, na verdade, ninguém anda 25, anda por volta de 30. Você cria um comboio na cidade. Então, o número de pessoas e de carros que passam é maior que quando você coloca 70. E quando é 70, você tem umas 70, outras 60, outras 50 e 40, e fica aquele trança. Então, ordenar o espaço público é o mínimo que se espera do poder público. Agora, nessa ordenação, você tem o transporte público, você tem automóvel, a moto entra no lugar do automóvel, e onde é que fica a bicicleta? Então, você tem que reservar na sua um espaço. garagem. Você está querendo atrapalhar o trânsito? Pois é. Pelo amor de Deus. E a hora que você faz isso, provavelmente, com a bicicleta, você deve ter tirado mais gente de carro do que gente de ônibus. Lincoln, com relação a isso, quer dizer, você acha que ainda há um grande incômodo, as pessoas não estão preparadas para dividir esse espaço? O que a gente percebe aí é que muitas vezes as pessoas utilizam essa questão da ciclovia, né, como falta de planejamento dentro da cidade. Né? Como eu já colocou, não é só dentro dessa questão aí que se vê falta de planejamento. Mas me parece que a gente está tratando aí da questão de privilégio. Eu acho que as pessoas acabam falando a questão da falta de planejamento, mas não é isso. Né? Quando a gente está tratando de privilégio. Né? É um privilégio você andar só com carro hoje nessa. Você tem um carro, sendo o menor modal possível, imputando uma série de problemas para a cidade, né, que não é só trânsito, a questão de saúde, de produtividade dentro das empresas, porque elas não entendem que existe um outro modal que precisa ser colocado dentro desse contexto para que todos consigam ter uma opção de transporte na cidade. Aí cabe uma máxima, sabe? Andar é um direito, dirigir é um privilégio. Se você não colocar isso na frente da sua testa, se você não enxergar isso verdadeiramente, aí você vai começar a discutir que o cidadão que viu uma faixa de ônibus de bicicleta, ele está sendo prejudicado. Ele não está sendo prejudicado em nada. Ele está exercendo um privilégio e está querendo restringir o direito dos outros. Então, vamos começar colocando ordem nas coisas. Quais são as diretrizes de organização de uma cidade? A pirâmide, né? Isso é o mínimo, né? Mas você já tinha falado isso um pouco antes, mas a partir de um certo momento o Brasil focou no carro. Quer dizer, Sim. Hoje você tem um investimento, um abatimento de impostos, você tem aí um PIB, né, dessa indústria automobilística. E fica muito difícil você largar. Quer dizer, quem anda de carro, e obviamente, eu ando de carro, tenho filho pequeno, leva para não sei aonde, moro muito longe, não é fácil esse deslocamento e tudo mais. Mas assim, adoraria largar o carro, mas eu adoraria largar o carro. Se eu tivesse metrô perto, se eu tivesse ônibus com boa qualidade, se tivesse, enfim, a coisa fosse pontual, tivesse conforto. É tudo isso que nos prende, quer dizer, é pura simplesmente o conforto. Precisamos ter mais engajamento, falta opção. Tudo bem, estamos crescendo, mas ainda é de uma qualidade ruim. É tão difícil assim largar o carro. Isso é um dado para você que ajuda a aumentar a ansiedade.
Nós terminamos o ano de 2002 com uma frota de 30 milhões de veículos. Brasil. Automóveis, caminhões, ônibus. Não, Brasil inteiro. Brasil todo. Você sabe como é que terminou 2015? 90 milhões. Então você pega um país que já mal conseguia administrar o seu espaço público com relação a 30 milhões de veículos, e no mesmo espaço urbano, porque é impossível acompanhar, aliás, ainda bem, que existem coisas muito mais prioritárias do que ficar construindo espaço urbano. Só para começar, saúde e educação, né? Aí, em cima disso, e com a competência dos órgãos públicos, você botou mais 60 milhões em cima. Então, hoje, não é São Paulo que vive um caos. Até uns 15 anos atrás, quando a gente participava de reuniões, eles falavam, não, porque São Paulo está assim. E o pessoal, mas isso é um problema de vocês. Mas a gente mora assim em Marte. Hoje, cidade com 200 mil habitantes, 300 habitantes ou menos, tem problema de congestionamento. Tem problema de você não conseguir prever o seu tempo de viagem. E tem uma coisa pior que tudo isso, que é o aumento dos acidentes e dos acidentados. Quer dizer, o automóvel pode ser um bem desde que, é que nem aquele leão que você comprou para te defender. Desde que você treine para ele te defender, porque ele está te atacando. Né? Não tem cabimento uma sociedade chamada de sadia achar que matar 40 mil pessoas por ano para que todos possam ter o privilégio de andar no automóvel. Ou você usar 70%, 80% do espaço viário para a mesma coisa. Nós temos que botar a cabeça no lugar. O Ailton, você tá nocauteando, né? A gente está tomando cada tapa na cara com esses dados. Mas, infelizmente, são dados não, mas reais, é que a gente olha e fala, gente, é isso? São esses os números? Que coisa forte. Sim. Agora, Lincoln, por exemplo, quando a gente fala desse mercado todo voltado para carro, a gente tem a opção da bicicleta, tem a opção do metrô, tem a opção da moto. A gente tem algum espaço urbano no Brasil hoje, vou ampliar essa pergunta para você me dizer aonde que seria um espaço exemplo, e quando a gente faz comparação, não dá para comparar São Paulo com Amsterdã, não dá, são cidades completamente diferentes, culturas completamente, mas assim, uma coisa que foi pensada e tem funcionado? Mas então, se você não dá para comparar com Amsterdã, mas você pode comparar com Londres. Aí você vai falar, Londres é uma cidade global, que tem outro tipo de investimento e tal, mas tem lá seus 6 milhões de habitantes, como Paris também tem uma quantidade de habitantes e tal. Mas quando eu penso, né, dentro dessa questão do carro, eu deixei de andar de carro 15 anos, não deixei de andar de 15 anos porque eu não gosto do carro, acho o carro uma invenção absolutamente genial, né, que aproxima a cidade e tudo. Não é essa questão, a minha questão foi como eu vou me adaptar por uma questão, porque eu não quero ficar parado no trânsito, eu quero ter melhor qualidade de vida. Então, assim, como que eu vou me adaptar a isso que eu quero, né, para a minha vida e tal. E foi difícil no começo, mas eu me adaptei. Hoje eu não uso o carro para absolutamente nada. Quais os transportes que você usa? Eu ando muito a pé, né? Praticamente eu ando a pé, fui trabalhar mais próximo, né, da minha casa. Eu ando de bicicleta e de ônibus, mas se você me perguntar qual é o meu meio de transporte, é a pé. E o mais engraçado, se a gente for avaliar o tamanho da cidade, né, as pessoas perderam a percepção espacial da cidade. Porque, às vezes, eu moro na Vila Madalena, né, em São Paulo, e da Vila Madalena até o Shopping Morumbi, né, quando eu pergunto isso para as pessoas, quantos quilômetros tem? As pessoas me falam assim, tem 17 quilômetros, tem 20 quilômetros e tal. Algumas falam 30 quilômetros e tal. Porque elas já percebem, fazem a conta pelo tempo, quanto tempo demora para chegar, e se demora 2, 3 horas é porque é muito longe. Longe de né? Pacas, mas não é isso. Mas são 7 quilômetros, né? 7,4, 7,4 e tal. Se eu começar a pensar a cidade através do espaço, eu começo a perceber assim, quais são as opções que eu tenho. Se eu fosse a pé andando 6 km por hora, né, que um pedestre anda, eu chegaria em 1 hora e pouco. Mas se fosse do carro, dependendo do horário, 2. Então, assim, eu começo a pensar a cidade com outros olhos. E se eu fosse de bicicleta, porque olha só, a gente está no leito do Rio Pinheiros. Eu vou em 20 minutos. Sem gastar muita lá. pena. E sem subida nem descida, a gente vai totalmente no leito do Rio Pinheiros. Então, assim, há formas de se fazer isso sem pensar nas questões ainda de transporte público. Eu acho que a gente precisa pensar a cidade do jeito que ela é e se adaptar hoje, se você quer deixar de usar o carro, se adaptar a essas questões que são importantes para você. Talvez vai mudar algumas coisas na vida, talvez fique um pouco pior, mas no final das contas, a tua qualidade de vida vai melhorar.
Então é o seguinte, o programa Capital Natural dessa semana fica por aqui. Mas na semana que vem a gente vai continuar falando sobre mobilidade urbana. Por hora eu vou agradecer a presença dos nossos convidados, o senhor Isailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, e Lincoln Paiva, presidente da Green Mobility do Instituto Mobilidade Verde. E eu convido você a continuar conectado conosco, acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado, até o próximo programa.